Fui provocado essa semana por um jovem advogado que no início de carreira dizia o seguinte: Éric, eu me sinto muito inseguro, eu me sinto sem foco e desorganizado. E isso está tirando a minha energia. E eu prometi que eu ia gravar um áudio sobre isso. Mas vamos lá. Eu quero dar uma dica aqui, jogar uma pérola, tá certo? Uma pepita de ouro sobre esse assunto que eu desenvolvo melhor lá no Método Sharp. É o seguinte, pessoal, ele diz assim: poxa, eu tô sem foco, eu sou um cara desorganizado, e isso me faz sentir fraco. Cara, um dos maiores erros que as pessoas cometem, tem muita coisa na vida que é contraintuitiva, né? Um dos maiores erros que as pessoas cometem é elas acharem que os grandes líderes, que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas investiram muito tempo e esforço para melhorar naquelas áreas da vida em que elas não são muito boas. Todos nós temos valências, né, pessoal? Coisas boas e coisas ruins, virtudes e defeitos. E aí, você se incomoda tanto com os seus defeitos que, ao invés de investir nas suas virtudes, você investe nos seus defeitos. Olha que coisa maluca, né? Veja só, parece intuitivo, mas é extremamente irracional. Aliás, muito comum isso, né? Porque me segue aqui. Muitas vezes a nossa intuição é extremamente irracional, porque a intuição está no sistema 1 do cérebro e a racionalidade está no sistema 2. Mas assim, tentando trazer um exemplo concreto, metafórico, né, para você entender como isso não faz nenhum sentido, imagina que você tem 10 mil reais para aplicar. Né? E aí você tem um fundo de investimento que está rendendo 1% ao mês. Você tem outro fundo de investimento que está rendendo 0,5% ao mês. Onde você aplica o dinheiro? No que está rendendo 1%. E se você ganhar mais dinheiro, você vai botar nesse fundo, ou no melhor ainda. Então veja só, se você tem algo que gera frutos, é nisso que você investe. E o que as pessoas fazem? Elas fazem o contrário. É como se a pessoa falasse assim: pô, esse fundo está rendendo só 0,5%, então eu vou botar mais dinheiro nele, que é para ver se eu melhoro o fundo. Não! Você precisa melhorar a sua renda. O que importa é que você tira. O que importa é o resultado final. Então, o mesmo vale para suas habilidades e suas valências. Gaste tempo naquilo em que você é bom e não naquilo em que você é ruim. Salvo uma exceção. Quando aquilo em que você é ruim estiver prejudicando o seu desempenho naquilo que você é bom. Veja você. Então, vou dar um exemplo aqui concreto meu. Vou colocar vou dividir a minha intimidade aqui com vocês hoje. Cara, eu sou um cara criativo. Eu me considero uma pessoa criativa. Pelo menos comparando com a média das pessoas que trabalham na minha área. Eu sou uma pessoa criativa. Mas eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Né? Típico do disléxico, né? Do sujeito que tem déficit de atenção. Aí eu tinha que fazer uma tese de doutorado. Cara, eu pensei assim, bicho, eu não vou conseguir fazer essa tese. Porque eu li as teses, eu vi aquelas notas de rodapé, tudo organizadinho. Você ia falar com os professores ou com pessoas que já fizeram doutorado, você falava, não, você faz o projeto, né? Já tinha que ter o projeto, já tinha feito o projeto. E aí do projeto você faz um sumário, aí depois que você desenvolveu o sumário, aí você começa a escrever, mas aí você já tem uma pesquisa assim assada que você já resumiu. Serão tantas regras a serem seguidas. Eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso. E, a bem da verdade, eu tinha feito um projeto para ser aceito no doutorado. O que eu fiz? Ao invés de investir naquilo que eu não sou bom, que é seguir as regras extremamente organizadas para desenvolver um projeto de doutorado, ainda que esse seja o mainstream, eu investi naquilo que eu sou bom, que é a criatividade. Então eu dei 2, 3 passos para trás, olhei para o panorama jurídico brasileiro de forma mais ampla e pensei como eu posso contribuir de maneira diferente, fora da caixa. E aí eu fui juntando economia, psicologia, neurociência, tecnologia, para tratar
das mazelas do sistema de justiça, né? Daquilo que eu chamei de a tragédia da justiça brasileira. Quer dizer, como a gente pode transformar uma justiça que não funciona numa que funciona? E aí eu vim com as propostas completas. Ah, mas você fez um sumário? Não, cara, eu investi naquilo que eu sou bom. Eu saí escrevendo. E aí, conversando com diversas pessoas que eu conhecia, eu convenci diversas pessoas a me ajudar na parte em que eu não era bom. Então tinha gente para fazer uma primeira revisão de texto, tinha gente para fazer uma segunda revisão de texto, tinha gente para arrumar todas as notas de rodapé e organizar as referências bibliográficas e depois rever isso. Claro que eu também fazia revisão, eu também tentava ajudar, mas se dependesse de mim, a banca não ia nem me levar a sério, porque o trabalho estaria desorganizado. Agora, eu arrumei gente que era boa naquilo que eu sou ruim. E eu investi o meu tempo naquilo que eu sou bom. Agora, lembra, você não tem que investir naquilo que você é ruim, salvo se aquilo estiver atrapalhando o desenvolvimento daquilo em que você é bom. Bom, para escrever uma tese grande, como eu queria escrever, que eu queria passar por várias fases do processo, né, com essa minha lente nova que ainda não existia no Brasil, eu queria escrever uma tese grande. Porque depois eu queria transformar num livro que funcionasse como um curso de análise econômica do processo civil. Então, meu trabalho teve quase 900 páginas. E eu tinha pouco mais de um ano para efetivamente escrever. Então, eu me impus uma disciplina mínima. Qual era a disciplina mínima? Cara, eu vou acordar e a primeira coisa do dia que eu vou fazer depois do café da manhã é sentar e escrever. E eu não admito escrever menos de 3 páginas por dia, todo santo dia. Em um ano eu vou ter escrito 1000, se precisar escrever 1000. Eric, de onde você tirou isso, né? Você está inventando? Não. Cara, essa dica foi dada num workshop de escrita lá em Harvard, quando eu estava estudando lá, pelo professor mais produtivo do mundo no direito atual, que é o professor Cass Sunstein. O professor Cass Sunstein de Harvard, ele lança um livro a cada 2, 3 meses. Por quê? Porque todo dia ele escreve 7 páginas. E ele falou assim, bota um número de páginas para você escrever por dia. Isso é disciplina, isso é organização. Ah, Eric, mas eu não tenho foco, né? Vamos voltar lá para a pergunta do aluno. Mas eu não tenho foco. O foco não vai vir antes de você enfrentar a náusea de começar uma atividade que exige algum tipo de disciplina. Você precisa primeiro começar, o foco vai vir depois. No Sharp original, o programa criado pelo diretor da McKinsey e o professor de Harvard, eles têm até uma frase para isso, que é fake it until you make it. Ou seja, finja até virar verdade. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, como diz a professora Carol Dweck de Stanford, o nosso cérebro é plástico. O nosso cérebro é plástico. O que significa? Que as conexões neurais elas vão se fazendo e se desfazendo conforme a gente usa ou deixa de usar uma determinada habilidade. Então, o fato de você começar a fazer vai doer. Mas depois, aquilo para de doer. E fica até, de certa forma, prazeroso. Por quê? Porque você criou as conexões subjacentes àquela atividade no seu cérebro. Tá bom? É isso, galera. Fiquem bem, fiquem com Deus. Forte abraço para vocês.